Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, que foi o último livro que eu li, terminei de ler recentemente, chamado Eu Mesmo e Minha Selfie, Como Cuidar da Sua Imagem no Século XXI, autor Pedro Tourinho. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, eu não estou com o microfone, então eu vou falando aqui no natural mesmo, né? Graças a Deus, hoje, apesar de ser feriado, né? Hoje de manhã teve um foguetório, hoje de manhã cedo, por causa do feriado de hoje, mas graças a Deus agora não tá tendo barulho nenhum, então tô aproveitando esse momento de paz e tranquilidade aqui para falar um pouquinho sobre esse livro que eu li. Eu vou fazer uma resenha aqui falada, né? Um discurso oral. Eu ainda não fiz a resenha escrita. Mas assim, falando, né, quem sabe às vezes falando assim natural, sai alguma coisa que eu vou colocar, que eu irei colocar, que eu posso colocar na resenha escrita. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar logo assim, resumidamente, o sentimento que me marcou durante a leitura desse livro, um sentimento novo, inédito, que eu nunca havia tido. E que sentimento é esse? Eu passei raiva com esse livro, gente. Pois é, eu passei raiva com ele. Como assim? Foi o primeiro livro que eu li na minha vida que desperta em mim, que provoca dentro de mim um paradoxo, uma antítese, paradoxo, antítese, tudo junto aí desse nível. Por quê? Ao mesmo tempo que é um livro muito bom, que eu recomendo demais, um livro maravilhoso que todo mundo deveria ler, ele também é um livro que tem muita coisa que eu não concordo, muita coisa que eu meio que bati de frente com o autor aqui, tá? Mais assim, pro final do livro, né? Depois eu vou explicar por quê, mas eu também não vou me ater a detalhes aqui no YouTube, porque tem coisas que eu acho que eu não vou poder falar abertamente aqui, por causa do algoritmo, por causa, né, dos bloqueios que o YouTube faz. Esse livro, ele é um pouco polêmico. Ele não é um livro polêmico, mas ele é sim um pouquinho. Ele carrega na essência dele um tempero de entendeu? De polêmica. Então vamos lá. Como é que eu adquiri esse livro? Por que eu resolvi comprar esse livro? Esse livro eu comprei na última Bienal do Livro no Rio de Janeiro que eu estive. Foi antes da pandemia, eu acho que foi em 2019, tá? A última Bienal do Rio que teve. E eu comprei esse livro, aliás, eu comprei vários livros. E muitos eu ainda não li. E esse foi um dos livros que estava guardado e eu resolvi pegar para ler. Até porque o tema dele me chama muita atenção, foi por isso que eu comprei, me atraiu o título, o tema dele, falando sobre imagem, né? Sobre a rede social. Quando eu olhei eu mesmo, minha selfie, eu pensei logo assim de cara, vai falar sobre rede social. E naquela época, né, nesses últimos tempos aí, que o Instagram começou a bombar, as redes sociais, né, começaram a crescer bastante, eu comecei a prestar muita atenção nisso. E aí eu vi logo, esse livro vai falar de rede social, vai falar de... Eu gosto muito do assunto de imagem, tá? Esse livro vai falar sobre imagem, vai falar sobre, quem sabe, sobre autoestima, autoconhecimento, uma coisa que me chama muita atenção também, esse tema. Eu vou levar. Só que, à medida que eu comecei a ler, eu fui percebendo que ele fala sim de selfie, ele fala de Instagram, fala de Facebook, fala de WhatsApp, fala de tudo quanto é rede social, fala de redes sociais antigas que eu nem sabia que existia, fala de um monte de coisa, tá? Esse autor aqui, ele aborda história, ele aborda conhecimentos de filosofia, de sociologia, fala da história da fotografia, porque para falar de selfie ele tem que entrar
na fotografia, certo? E aí ele vai lá atrás, parará, ó, já começou o foguetório aí. Então ele fala assim de rede social, ele fala de Instagram e de todas essas redes que a gente vem usando, né? E que a gente começou a usar mais ainda da pandemia para cá. Por quê? Porque muita gente começou a trabalhar através dessas redes sociais. Você pode ver que hoje as redes sociais elas servem não apenas para interação, para socialização, para amizade, elas servem também como meio de trabalho. Muita gente usa as redes sociais para trabalhar. Então, nesse livro, né, eu vi que a princípio fala disso, só que à medida que vai passando o tempo não, né? À medida que as páginas vão passando, né, lá pro meio do livro, ele começa a abordar muito sobre a questão da imagem mesmo de quem usa a rede social. Eu, você, todos nós usamos a rede social. E ele entra na questão de como se comportar. Aí já entra na parte de comportamento, tá? Como se comportar na rede social, o que fazer quando você sofre um cancelamento na rede social, quando aparecem os haters na rede social lá para te perturbar, quais as medidas que você vai tomar quando você fala uma coisa que você não queria falar e mete os pés pelas mãos, entende? Fala uma coisa que você, deixa eu me situar aqui. Quais as medidas que você vai tomar quando você fala uma coisa sem má intenção e os seus seguidores interpretam como algo ruim e aquilo fica feio para você, fica feio para sua imagem, sabe? É tipo isso, é tipo essa questão toda que o autor trata aqui nesse livro. Então eu vou fazer o seguinte, em vez de eu ficar falando aqui, porque é um assunto muito abrangente, uma coisa leva a outra, uma coisa puxa a outra, eu vou abrir no índice do livro, índice não, né? Sumário. Então olha só, o livro E outra coisa, quando eu comecei a ler o livro, eu voei. Sério, eu voei. Sabe quando você coloca um par de patins nos seus pés, você pisa e já sai rolando, já sai andando assim, o patinho já vai deslizando? É a sensação que você tem quando começa a ler o livro. Eu tive essa sensação, tá? De deslanchar rapidamente na leitura, porque é um livro que tem um tema super atual, um tema que chama a atenção. Quem é que não quer saber sobre isso, sobre imagem, sobre como agir na rede social, sobre... Quem é que não quer saber sobre isso? Eu pelo menos, eu queria saber, tá? Você eu não sei, mas eu queria saber. Então, olha, para vocês terem uma ideia, eu coloquei isso até na minha rede social, quando eu comecei a ler esse livro. Em uma hora e meia, não, foi em uma hora mesmo, eu já tinha lido, acho que 30 páginas, um pouquinho mais. Não sei, algo mais ou menos assim, uma coisa que, tipo recorde, sabe? Eu não costumo fazer isso, tem tempo que eu não faço isso, tem tempo que eu não pego um livro e deslizo assim na leitura, sabe? E esse livro foi um deles, mas aí depois eu não sei o que aconteceu, entrou aqui num tema que é meio técnico, meio chato, eu fui procrastinando, deixando pra lá. Aí veio um tema que, como eu falei, passei raiva, né? Um tema assim que eu gostei muito do posicionamento do autor. Depois eu vou explicar melhor sobre isso, vou ver como que eu vou explicar sobre isso ainda. Então o livro tem 4 partes, certo? A parte 1, vou ler os títulos aqui para vocês terem uma ideia. A selfie e o narciso moderno. Parte 2, o ecossistema da selfie. Parte 3, sua imagem e sua verdade. E a parte 4, que é a última parte, como cuidar de sua própria imagem, notas práticas. Aí é aquilo que todo mundo quer ao comprar o livro, né? Saber como, o que fazer exatamente em relação a
essa questão da imagem. Então veja bem, em cada parte eu sublinhei, eu sou uma pessoa, gente, que interajo com os livros que eu leio, tá? Então, se você pegar um livro meu, você vai ver que ele tá sublinhado. Dificilmente você vai encontrar um livro meu limpinho, do jeito que eu comprei. Ele vai estar sublinhado, ele vai estar, vai ter parágrafos enquadrados. Deixa eu mostrar aqui. Parágrafos enquadrados, ó, tá vendo, ó? Faço um quadrado assim, envolvendo o parágrafo todo para não ficar sublinhando linha por linha, né, não demorar. Vocês vão ver também coisas escritas, aquilo que vem assim na minha mente na hora que eu tô lendo, um questionamento, entendeu? Uma ideia. Eu vou puxar uma setinha e vou escrever. Eu sou dessas, certo? Olha só. Então, na parte 1 é aquela parte que eu falei, aquilo que eu falei sobre a história do retrato, do autorretrato, né? Porque para ele falar de selfie, ele teve que falar do Narciso. Vocês já ouviram falar do Narciso, um mito grego muito antigo, muito conhecido? Um cara que ele olhava, que ele chegava na beira de um lago e ele ficava se olhando ali, a água espelhava a imagem dele e ele ficava se olhando, sabe? E aquilo dali era uma prática diária, ele ia sempre para lá para poder se ver, como se fosse um espelho, né? Acabou que ele se apaixonou pela própria imagem e caiu dentro d'água, morreu afogado. Assim conta a história, né? Então, o autor aqui fala sobre a gênese da selfie, da onde que veio a palavra selfie. Primeiro que é uma palavra inglesa, que tem origem inglesa, porque self, vamos lá, sou professora de inglês, self é algo relacionado a si próprio, né? Quando você fala no inglês myself, yourself, themselves, você está dizendo eu mesmo, você mesmo, eles mesmos, certo? Então, o autor ele fala sobre a relação da selfie, tá? Porque é uma palavra que acabou entrando para o nosso vocabulário, mas fala da origem, da onde que veio esse conceito. Vem lá do Narciso, do mito do Narciso. E ele fala uma coisa que eu puxei uma setinha no tempo, por isso que eu gosto de interagir com o livro. Porque tem coisas que vêm só na hora que eu estou lendo e depois não vão voltar. E aí quando eu vou pegar de novo para ler o livro, eu vou olhar aquela anotação que eu fiz. Então eu coloquei assim, a imagem pode ser instrumento de poder, porque ele fala isso aqui, que a imagem é hoje, tá? Ela sempre foi instrumento de poder, mas hoje as pessoas estão com uma consciência maior sobre isso. Você pode ver que nas redes sociais as pessoas estão procurando melhorar a sua imagem por causa do trabalho, por causa de status social, por causa de emprego, né? De certa forma existe ali toda essa questão do poder. E ele diz também aqui, uma coisa que eu não sabia muito bem, mas eu acho que eu já imaginava isso, mas eu não sabia exatamente, que desde a antiguidade os reis, os imperadores, os políticos, eles usavam da imagem deles para governar, para se impor, sabe? Para exercer o poder deles. Inclusive ele dá o exemplo de alguns homens famosos aqui, né? Alguns imperadores que fizeram isso. Deixa eu ver se eu encontro a página que ele fala disso. Ele fala aqui, ó, basta pensar no culto à personalidade de líderes de triste memória como Hitler, Stalin e até Saddam Hussein, também na propaganda política de governos eleitos pela via democrática. Na Índia contemporânea, há selfies de políticos impressas em lonas e cartazes espalhados por toda parte. Hoje, de forma mais acentuada, uma imagem pode ser o principal instrumento para chegar ao poder. Aí ele cita alguns políticos da nossa geração que conseguiram chegar ao poder usando sua imagem, certo? Outra coisa aqui que eu destaquei
é esse trecho. Na sociedade de massas, a imagem decorria do poder e estava a serviço dele. Na sociedade do espetáculo, porque ele diz que a sociedade que a gente vive hoje é a sociedade do espetáculo, tá? A imagem leva ao poder, ou seja, nessa sociedade de hoje do espetáculo, a imagem leva ao poder e faz com que o indivíduo se empodere. Então acontece esse fenômeno hoje, as pessoas estão usando a imagem para se empoderar. E antigamente as pessoas usavam o poder, né, como os imperadores, alguns governantes, antigamente usavam o poder para transmitir a sua imagem.